vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, minhas queridas irmãs, caros internautas que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho, no lar e no coração. Estamos felizes por mais um encontro com a espiritualidade amiga, nossos mentores, nossos anjos guardiães e especialmente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele mesmo que nos afirmou: onde estiverem reunidas em meu nome 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Meus irmãos, espiritualmente, todos estamos reunidos buscando a presença de Jesus, procurando nos alimentar de suas palavras, de seus ensinamentos e de nos fortalecer também com as energias que se irradiam do coração misericordioso do nosso Mestre e Salvador. Por isso, convidamos a todos para fazermos
a nossa elevação de sentimentos e de pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama de tal forma que nos concedeu a presença do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, junto de nós, para trazer os esclarecimentos da vida eterna, a vida que jamais se extingue. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, confiemos, vamos nos elevar em pensamentos e sentimentos. Poderemos deixar uma vasilha com água. Pode ser um copo, pode ser uma jarra. Nós receberemos a fluidificação feita pelos bons espíritos, os missionários da luz, de acordo com as nossas necessidades, para refazermos as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso pensamento, dando campo psíquico e espiritual para que esses trabalhadores de Jesus possam estar presentes, nos ajudando. Vamos então elevar pensamentos e sentimentos. Poderemos também envolver as pessoas que nos pediram orações, pessoas que nós sabemos estar necessitando dessas energias. Confiemos e vamos nos preparar. Senhor, em Teu nome, aqui estamos. Buscando, com a presença dos nossos mentores espirituais, com a companhia desses espíritos de luz, a nossa lição que necessitamos na noite de hoje, que será para nós a luz a iluminar os nossos caminhos, as nossas estradas. Te pedindo, Jesus, que nos ajude para que possamos entender e procurar colocar na prática do nosso dia a dia, com os irmãos com quem nós convivemos, para que eles também possam perceber as maravilhas que o trabalho no amor e na caridade é capaz de realizar em nossas existências. Te pedimos, Senhor Jesus, para que nós possamos ser esses instrumentos, em Teu nome, levando paz, harmonia, esperança, conforto espiritual a todas as pessoas com quem nós estivermos. Que esta luz ilumine os nossos pensamentos e que esta paz possa aconchegar todos os corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21,
Item 5. Prodígios dos falsos profetas. Palavras de Allan Kardec no comentário sobre a passagem do Evangelho de Jesus. Vão se levantar falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem até mesmo os escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido ao termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, sem dúvida, ele pode derrogá-las se isso lhe agradar. Mas o simples bom senso diz que não é possível que ele possa ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer aquilo que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, portanto, conforme o sentido que se dê a essas palavras, o espírito do mal tivesse o poder de fazer prodígios tais que enganassem até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e não prova nada, já que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Então, é preciso procurar um sentido mais racional para as palavras de Jesus. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a causa desses fenômenos, reconhece-se que os fenômenos, por mais extraordinários que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se estende. Em todos os tempos, em proveito da sua ambição, dos seus interesses e da dominação, os homens exploraram certos conhecimentos que possuíam, a fim de garantir para si o prestígio de um poder dito sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Mas a difusão das luzes destrói o crédito deles, e é por isso
que o seu número diminui, na proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, passa por prodígios, não constitui, pois, o sinal de uma missão divina, já que isso pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que a pessoa mais indigna pode possuir, tão bem quanto a mais digna. O verdadeiro profeta é reconhecido por características mais sérias e exclusivamente morais. Muito importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre estes esclarecimentos que Allan Kardec está trazendo. À primeira vista, nós, ouvindo as palavras de Jesus, que iriam surgir falsos profetas e falsos cristos, já é motivo para nós estarmos sempre atentos. Mas o que Allan Kardec está trazendo aqui é uma forma ainda mais fácil e até mais chamativa para os nossos sentidos quando buscamos compreender a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque nós estamos vendo aqui que esses fenômenos podem resultar de um conhecimento que qualquer pessoa pode adquirir se dedicar-se ao estudo, ao aprofundamento das faculdades que um médium, que uma pessoa é capaz de realizar quando sabe das informações sobre as leis que nos regem no sentido espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, e que a doutrina espírita nos mostra os fatos mediúnicos estarem se multiplicando o tempo todo entre os homens, ou melhor, entre a humanidade. Não é? Por isso, Allan Kardec está dizendo, primeiramente, o que significa essas palavras. Que antigamente esses fenômenos que não eram conhecidos, não eram estudados e aprofundados, eram tidos como milagres, né? Como prodígios, porque nós não tínhamos o esclarecimento suficiente para compreender o alcance daqueles fenômenos. Mas com a vinda da doutrina espírita, Allan Kardec traz com muita clareza que esses fenômenos podem ser produzidos pelas pessoas que se dedicam a estudá-los e algumas pessoas que trazem a sua organização física já preponderante com a faculdade mediúnica a se aflorar, conforme seja a atuação dos órgãos físicos já sendo trazido desde o berço os órgãos em preparação para os fenômenos da mediunidade. Por exemplo,
fenômenos físicos, quando a pessoa tem uma facilidade de exteriorizar o seu fluido, que nós chamamos de ectoplasma, e é um fluido que se usa para plasmar uma materialização desses recursos que tem no plano espiritual e que nós aqui encarnados no plano físico poderemos perceber com os nossos sentidos físicos. E também temos os médiuns audientes que ouvem a palavra dos espíritos, ouvem a voz dos espíritos, e eles trazem o que os espíritos estão dizendo. Isso é muito comum entre os leitores da sorte, os cartomantes ou as cartomantes, né? Porque são médiuns audientes ou videntes, só que utilizam o fenômeno da mediunidade para fins em proveito próprio. Não é? Nós não queremos entrar no mérito da questão, mas cada um tem a sua finalidade com as faculdades que estão sob a sua responsabilidade. Cada um de nós, respondemos pelo uso das faculdades mediúnicas que a providência divina nos concede. Não é assim? Então, o bom ou mau uso desta faculdade vai depender do caráter que nós estaremos empregando. Não é? Uma das lições mais belas que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo é quando ele nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. E então a doutrina espírita faz luz para que nós possamos aprender a utilizar esses dons mediúnicos que nós recebemos como oportunidades de trabalho para o nosso engrandecimento espiritual e até para amenizar os nossos débitos do passado. Nós trabalharmos com esses recursos para favorecer aos nossos irmãos que precisam do amparo espiritual. Não é assim? E então há o que Allan Kardec está mostrando para nós, né? Sendo que esses fenômenos podem ser produzidos por pessoas bem intencionadas, assim como pessoas mal intencionadas, nós precisamos de procurar entender qual o sentido que Jesus quis dizer com estas palavras. Que esses falsos profetas fariam coisas de espantar e, se fosse possível, seduzir os próprios escolhidos. Não é? E então Allan Kardec mostra com muita clareza que não temos como distinguir os fenômenos de uma pessoa bem intencionada daquela que está com uma intenção em segundo os seus interesses pessoais. Não é? Mas o interessante nós observarmos é a seriedade com que esse profeta ou esse médium, que é o significado da palavra neste contexto, né, é o termo que nós entendemos. Os profetas da antiguidade eram médiuns. E então, o verdadeiro profeta que vem em nome de Deus realizar um trabalho mediúnico, o trabalho tem que ter características especificamente, exclusivamente morais, para auxiliar, procurando promover o amor, a caridade, o serviço ao próximo
sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento pelo trabalho oferecido. O que nós entendemos nas palavras de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Não é? Então, as pessoas, quando querem se beneficiar, fazendo-se ser remunerada por um trabalho mediúnico, qualquer que seja o fenômeno que se realize, se ela está cobrando, se ela está querendo tirar proveito pessoal, algum benefício pessoal, ela não pode ser um verdadeiro profeta, não é? Um profeta que venha em nome de Jesus. Pois nós reforçamos, próprio Jesus nos ensina a fazer o bem incondicionalmente, sem esperar retribuição, não é? E nós vamos perceber também, que nós estamos lembrando agora, os milagres dos missionários de Deus ou de Jesus, a diferença que existe dos prodígios daqueles que não são emissários do Cristo. Por exemplo, nós temos na passagem do Êxodo, capítulo 7, quando Moisés, para mostrar ao rei que era um enviado de Deus, para que o rei libertasse o povo hebreu da escravidão, Moisés então fez com que o seu cajado se transformasse numa serpente. E o rei, ficando assustado com aquele prodígio, com aquele fenômeno mediúnico de Moisés, chamou os seus sábios e os seus espiritualistas, os adivinhos, não é? E os adivinhos do rei também fizeram o mesmo fenômeno. Quer dizer, na criação do fenômeno mediúnico, tanto o bastão de Moisés, o cajado de Moisés, como também o daqueles que trabalhavam para o rei, tiveram, melhor dizendo, o mesmo fenômeno. Todos eles se transformaram em serpentes, em cobras. Mas o que veio a sobressair desses fenômenos? As serpentes, a serpente, melhor dizendo, criada pelo bastão de Moisés, engoliu as outras serpentes, criadas pelos profetas ou pelos médiuns do rei. E então provou para o rei que Moisés era um enviado de Deus e que ele precisava dar atenção ao pedido de Moisés. Para quem quiser os detalhes sobre estes fenômenos, está no Êxodo, capítulo 7. É só para nós vermos que o que Allan Kardec está dizendo aqui é o que nós vemos em várias passagens da Bíblia. A Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos, não é? Basta nós aprendermos a entender o sentido simbólico e figurativo e aquilo que realmente vai ser proveitoso para o nosso aprendizado. Mas nessas palavras de Allan Kardec não fica dúvida. O verdadeiro profeta, ele é reconhecido pelo que ele está realizando, as obras com que ele está demonstrando diante da sociedade. Por isso, as palavras de Jesus: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E então, se é um mensageiro do Cristo, se é um missionário, se é um médium bem intencionado em
oferecer o melhor de si na obra de evangelização, de divulgação do Evangelho, de confortar o coração dos sofredores, ele traz o seu caráter exclusivamente moral, não com segundas intenções. Não é isso que nós estamos vendo aí nas palavras de Allan Kardec? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, devemos nós nos empenhar cada vez mais em entender o significado, o alcance destes ensinamentos. Porque é para nós a luz que vai dissipar as trevas. Aquilo que não está muito bem esclarecido, através do estudo, da pesquisa, especialmente nas obras básicas, né? Nas obras em que Allan Kardec publicou e trouxe, formando o corpo doutrinário do Espiritismo, da doutrina espírita. Não é isso? Assim nós estaremos nos esclarecendo e fazendo com que a nossa fé seja uma fé raciocinada, porque conhece a causa desses fatos, desses fenômenos. Não é isso? E então fica aí para nós as reflexões sobre os prodígios dos falsos profetas. E nós vamos agora ao livro Segue-me. O autor espiritual é Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A lição intitula-se Vontade e Renovação. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Passagem da carta de João, capítulo 2, versículo 21. Comenta Emmanuel. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar. Sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carrega para a frente na jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer a saúde? Outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade. E por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo
se acalenta declarada inclinação ao desastre? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por nosso Mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar os débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou resgatar. É maravilhoso nós buscar nessas palavras de Emmanuel, aliás, todas as lições de Emmanuel, o esclarecimento que parece tão atual no nosso dia a dia. Não é verdade? Estamos percebendo aí que nós aqui encarnados sempre temos essas dificuldades, que nós estamos sendo visitados por vários obstáculos, vários desafios. Emmanuel está dizendo aqui, alguns são constrangimentos educativos da evolução. Olha que forma de esclarecimento especial para nós. Porque muitas vezes as dificuldades nos parecem que sejam intransponíveis. São enigmas indecifráveis, não é? Muitas coisas que acontecem conosco, nós ficamos tão assustados e especialmente com medo por não acharmos em nós forças ou discernimento. E muitas vezes acusamos a providência divina, que está nos castigando, né? Nós muitas vezes colocamos Deus como um Deus vingativo, porque nós às vezes estamos usando uma forma de fuga para os desafios que a evolução nos pede, para nós crescermos, para nós progredirmos. Então, esses desafios, esses obstáculos, essas dificuldades são necessárias para o nosso aprendizado. Não quer dizer que seja um castigo, uma punição de Deus. Nós temos que aprender a desenvolver essas faculdades que trazemos em nós mesmos, não é? Agora, existem outras, como diz Emmanuel aqui, que são vinculadas à liquidação de desajustes por nós mesmos perpetrados. Por quê? Sabemos que as leis funcionam de uma forma muito perfeita. Não tem nada que esteja fora das leis da natureza, daquilo que acontece conosco. E tudo o que nós atravessamos são consequências
daquilo que nós estamos fazendo com a nossa própria existência, seja da existência atual ou seja de existências anteriores. São resultado de nossas próprias atitudes e ações. Não é isso que Emmanuel está dizendo? Mas então ele nos chama a atenção para ponderarmos, não é? Que as dificuldades são muito mais numerosas, porque nós mesmos é que complicamos a situação. Nessa experiência diária, nós mesmos é que provocamos mais desastres, não é? Ao invés de procurar termos o equilíbrio, a confiança, utilizar a nossa fé, utilizar os recursos que a providência divina colocou ao nosso alcance, nós ainda complicamos ainda mais. Porque nós nos rebelamos muitas vezes. Queremos de uma forma em fuga, correr daquela situação ou fazer com que nós não estamos enxergando a gravidade do mal que nós precisamos enfrentar e corrigir em nós mesmos. Nós estamos agravando, como diz Emmanuel, esse acervo, olha que interessante como ele usa essa expressão, dos compromissos menos felizes. Nós temos que ter muita cautela com isso aí, não é? Porque nós temos conhecimento, nós que nos aproximamos do Evangelho de Jesus. Está muito bem esclarecido para nós. Olha aqui, Emmanuel dizendo, desde que aceitemos Jesus por nosso Mestre. Não é isso que ele está dizendo? E então é essa condição, se nós aceitamos Jesus, as palavras que ele nos traz no seu Evangelho, palavras de vida eterna, não é? A fonte inesgotável de sabedoria. Nós então estamos bem informados. O que nós vamos fazer com esse conteúdo? Nós somos conscientes das nossas ações, não é? Por isso não podemos deixar para depois. Nosso momento é agora. É o que nós temos que fazer o melhor que está ao nosso alcance. Jesus não espera perfeição de criaturas imperfeitas. E todos nós nos reconhecemos. Criaturas em aprendizado. Quem está em aprendizado não pode estar perfeito. Concorda? Quem está passando por experiências é porque não tem experiência. As experiências nos favorecem o entendimento, a compreensão e o alcance das consequências dos atos de nossa vida. Então, se nós tropeçamos, se nós deslizamos, se nós fraquejamos, faz parte da nossa experiência. Não temos que nos cobrar, de nos martirizar. Eu não poderia ter feito isso. Não é? E ficar num ciclo vicioso, sempre nos condenando. Não. Nossa atitude deve ser sim, errei. E quem não erra? Todos nós erramos. Mas o que nós não poderemos fazer é conformar com a nossa imperfeição. Conformar com a nossa fraqueza. Porque Jesus está nos dando o roteiro para nos fortalecer nesta caminhada. Veja quantas obras nós temos ao nosso alcance, quantas lições. E então, Emmanuel traz com muita clareza. Olha aqui. Eis porque as lições do Evangelho percutem na inteligência de todos nós, a todo instante. Porque nós conhecemos, nós não desconhecemos a verdade, olha aí. Né?
já que nos achamos informados. Nós temos consciência, estamos informados, né? Para sanar os débitos e desacertos. É forçoso que a nossa vontade, olha aí, é forçoso que a nossa vontade funcione. Então nós temos que colocar a nossa vontade em ação. Vamos lembrar daquela lição lá do livro Pensamento e Vida que Emmanuel nos traz. O departamento da vontade tem que estar à frente de tudo, para que se movimente a nossa melhoria, para que nós possamos alcançar o nosso equilíbrio e chegar ao nosso objetivo, lograr aquele intento que é da nossa existência atual. Não é isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, lições extraordinárias nós temos na noite de hoje, não é verdade? Vamos refletir, vamos fazer uma pausa naquele momento em que nos desligamos de todas as coisas do plano físico, para interiorizar essas lições e ver qual é a área do nosso mundo íntimo que precisa ser trabalhada. São luzes que nós estamos recebendo. E a força espiritual tanto está dentro de nós, porque somos filhos de Deus, como também estamos recebendo o amparo da espiritualidade maior. Concorda? Vamos aproveitar, vamos nos esforçar, oferecer o melhor de nós em favor da vida, para que a vida possa nos oferecer o melhor. Não é assim que nós aprendemos? E então, fica aí para nós essa luz maravilhosa. E agora nós vamos para as nossas vibrações. Nossa elevação de pensamentos. Vamos pensar naquelas pessoas que nós queremos auxiliar. Mas pensar de uma forma positiva. Se a pessoa está atravessando um momento difícil, vamos visualizar os espíritos de luz aconchegando, amparando. Se é uma fase em luta contra doenças, desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, não é? As pessoas que estão precisando desta energia positiva do amor. O amor emana da fonte inesgotável, que é o nosso Pai. Jesus é o representante maior desse amor. E nós vamos nos transformar, como se fosse um espelho, absorvendo essa luz, essa energia e refletindo para os nossos entes amados, nossos irmãos, as pessoas, enfim, que nós queremos auxiliar. Vamos então, pedindo a ajuda desses missionários da luz, as falanges que estão o tempo todo em trabalho de socorro, em resgate no plano espiritual. As falanges que estão encarregadas de levar o remédio a todos os doentes que estão preparados para receber, pois muitos ainda não encontraram condições favoráveis
para absorver este medicamento divino, é necessário uma preparação, é necessário um ambiente favorável. Por isso, as palavras de Jesus a todos aqueles que ele beneficiava: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Quer dizer, não erres. Procure manter-se equilibrado. Procure manter-se em ligação com Deus, com as leis divinas que nos regem. São as palavras de Jesus que nós estamos nos apoiando em pensamento, em sentimento, para que os nossos irmãos sofredores recebam essas energias. Divino amigo Jesus, nesses momentos de conforto, de paz, de esperança renovada, queremos compartilhar esse acréscimo de misericórdia com aqueles irmãos que estão necessitando de nós. Permita, Senhor, que possamos ser instrumentos em Teu nome, doando energias, doando fluidos confortadores de paz, de esperança, e que esses fluidos possam ser manipulados pelos bons espíritos, por essas falanges de socorro, levando a todos os necessitados a luz do Teu amor, renovando cada coração, cada pensamento. Nossos irmãos hospitalizados, nossos irmãos nas clínicas de tratamento psiquiátrico, os irmãos que estão em seus lares, em seus leitos de provações, Senhor Jesus, fortalece, renova-lhes a esperança. Queremos te pedir pelas casas de repouso, os asilos, orfanatos e creches. Pedimos pelas instituições de renovação do coração e do pensamento da humanidade. Presídios, penitenciárias, que esta luz possa iluminar cada recanto desses departamentos de renovação do ser. Senhor Jesus, queremos envolver a nossa pátria, a pátria do Evangelho,
confiantes que os destinos de toda a humanidade repousam em tuas mãos divinas e que a nossa pátria tem como missão divulgar a boa nova para todos os povos. Por isso pedimos, Senhor, ajuda esse povo a manter-se firme, perseverante. Ensina-nos a conquistar as forças necessárias pelo merecimento do trabalho no bem e do amor ao próximo. Divino amigo, ilumina teus missionários aqui encarnados. Ilumina aqueles chefes das nações que estão em conflitos. Ilumina os passos. Ilumina o pensamento. Mostra-nos o caminho da fraternidade universal, Senhor. Mestre Divino, estamos finalizando nossos momentos com muita gratidão por todos os benefícios recebidos. Mas te pedimos ainda pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, paz, proteção, luz e discernimento nesta caminhada, Senhor. Divino amigo, muito obrigado. Que esta luz possa estar em todos os pensamentos e que esta paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos internautas, foi para nós um momento de muita satisfação criarmos esse ambiente de oração, de aprendizado, recebendo o auxílio das esferas superiores. E pedimos a Deus que nos conceda novas oportunidades. Que Jesus continue nos amparando. Muito obrigado. Paz e luz no coração de todos. Gratidão.